A América Latina se comove com acontecimentos inexplicáveis que geram intriga, medo, desconfiança, mas, sobretudo, espanto. Curas maravilhosas, cadáveres que nunca se decompõem, pessoas que levam em seus corpos as chagas de Cristo, ou imagens religiosas que choram sangue, são fenômenos que ninguém consegue entender. Apesar da ciência ter avançado e continuar avançando no novo século, esses eventos que muitos chamam de milagres parecem não ter uma explicação lógica ou racional. Cada milagre mobiliza emocionalmente milhares de pessoas que se deixam dominar por suas paixões, modificam seu modo de viver e até perdem a razão por completo. Um milagre é a realização do impossível, né? Eu não sabia que Deus estava na minha vida para realizar isso. Glória a Deus, os olhos do Senhor me alcançando no meio dessa multidão, Senhor. Pode glorificar! Amém, Jesus! Essa é a imagem do santo enterro. Às vezes tem gente que vem e diz: eu senti que os olhos dele se moveram, se abriram. Cada um aqui vem pagar um milagre recebido. Quando se tratam das hordas das trevas, elas se alimentam do medo. Ela é tua! Eu a entrego! Não! Não! Eu a entrego a ti, Senhor! Não! Eu a entrego! Ela é tua! Ela é minha! Eu a entrego a ti, Ela é Senhor! minha, só pertence Eu a a entrego mim. a ti, Senhor! Não! Eu a entrego! Libere-a, Senhor! Que segredos há por trás desses fenômenos? Como são eleitos os transmissores e depositários de um milagre? São, como muitos fiéis creem, sinais divinos ou simplesmente consequências do autoconvencimento originado na fé? Decifrando milagres. São Paulo, Brasil. Na cidade de São Paulo, um líder religioso gera um fenômeno assombroso. Ele é Valdemiro Santiago de Oliveira e, segundo os crentes, possui poderes com os quais realiza milagres surpreendentes. Já são mais de 30 anos fazendo a obra de Deus e glorificando o nome de Jesus. As Sagradas Escrituras relatam feitos milagrosos que costumam influenciar bastante esses supostos curandeiros. Segundo a Bíblia, Jesus realizou 27 milagres. Com a utilização das mãos e da palavra, ele fez um paralítico caminhar, um cego de nascimento recuperar a vista depois de ser ungido com lama e saliva. Também curou um surdo tocando em seus ouvidos e sua língua. Esses fenômenos são estudados há anos. Especialistas no tema continuam buscando respostas. Temos que entender que Jesus Cristo veio para esse mundo para fazer milagres. Foi o primeiro a fazer milagres. Um milagre é simplesmente tudo aquilo que causa surpresa, que causa assombro, porque vai além do controle que o ser humano pode ter do que há à sua volta. Hoje, esses feitos inexplicáveis envolvem supostos curadores milagrosos como Valdemiro. O apóstolo já está por aí, amém, gente? É possível que existam pessoas com poderes sobrenaturais de cura? O cego abre os olhos e veja agora a glória de Deus. O paralítico levanta e anda, eu estou ordenando. O espírito do mal não vai resistir, você vai ouvir os gritos. Valdemiro assegura que descobriu seu dom aos 17 anos, quando, ao visitar um hospital, deu sua bênção a uma menina em cadeira de rodas, rezou por ela e, milagrosamente, a jovem se levantou. Eu já sabia que existia um milagre, né? Mas eu não sabia que essa unção grandiosa de Deus estava na minha vida para realizar isso. Desde a antiguidade, os curandeiros estiveram presentes em várias culturas. Os antigos sumérios, desde o século IV a.C., viam a saúde como a harmonia entre corpo, mente e espírito. Quando para muitos a cura é questão de ciência, para outros é questão de energia e espiritualidade, onde a fé é primordial. Para conseguir essa cura divina, os curandeiros há milhares de anos se valem da oração e das mãos como fonte curativa. Eu sou do meio dessa multidão,
Esses mesmos métodos de cura são usados por Valdemiro e cada vez mais fiéis asseguram ter sido curados de enfermidades terminais, reconhecendo no apóstolo um dom de cura. Eu percebi que Deus tinha me dado este dom, tá? Esta autoridade, e de lá para cá já são mais de 30 anos fazendo a obra de Deus e glorificando o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus! Pode glorificar! Valdemiro criou sua própria igreja há 15 anos. A chamou de Igreja Mundial do Poder de Deus e fundou sua sede principal em São Paulo. Atualmente conta com mais de 3.500 templos e gerou um império midiático usando rádio e televisão para transmitir sua mensagem e chegar a cada canto do Brasil. Muitos creem que Valdemiro utiliza esse suposto dom como propaganda para se beneficiar economicamente. Toda exposição que o indivíduo tem, existem riscos. Que tipo de ganho que ele tem? Que tipo de vantagem ele leva se o outro se beneficiar ou não se beneficiar? Os eventos variados organizados pela Igreja Mundial têm um eficiente mecanismo de coleta de dízimo. Valdemiro, por meio de sua efusividade e carisma, consegue uma entrega total de seus fiéis. Uma personalidade como essa pode fazer seus fiéis acreditarem que foram curados? Existe realmente essa cura? Ela cega há quanto tempo? Desde nascença. E o que o médico falou? Que ela ia perder a outra vista que já estava assistindo na outra, 100% cega. Ela não chegava a nada de um olho. Ela falou pra você? Foi agora. Agora? Foi. Entra ali. Vem lá. Vem lá. Uma pessoa pode recuperar a visão repentinamente? É possível que a mente ative algum processo no organismo capaz de gerar células ou curar feridas? Bom, no caso específico das chamadas curas milagrosas, eles têm uma tecnologia, por assim dizer, uma tecnologia psicológica. Os cronistas contemporâneos já diziam que o entusiasmo das pessoas era tanto que os cegos acreditavam ver e os surdos acreditavam ouvir, mas que quando o entusiasmo passava, todo mundo estava mais ou menos do mesmo jeito. Essas manifestações poderiam ter relação com o estado hipnótico que Valdemiro induziria em seus seguidores? A ciência sustenta que nessas condições a percepção muda e faz com que as pessoas vejam coisas que não existem ou vejam a realidade diferente. Está comprovado o poder do efeito placebo. Ou seja, a mente pode nos enganar o suficiente. O problema não termina, mas nos sentimos melhor naquele momento. Temos neurotransmissores no cérebro que nos drogam muitas vezes. A oxitocina é uma droga muito poderosa que nos faz sentir muito bem. E isso pode fazer com que sintamos que estamos melhorando enquanto o problema continua lá. Qual é a realidade por trás dessas supostas curas? Uma pessoa pode ativar processos de autocura em seu cérebro? Ou realmente Valdemiro possui um dom divino que provoca curas extraordinárias? O Cristo do Santo Enterro. Taxco, México. Na Semana Santa, as ruas da cidade de Taxco são invadidas por uma peregrinação surpreendente. São fiéis que veneram a imagem do Cristo do Santo Enterro, uma tradição religiosa que se iniciou em 1600 e se estende hoje a muitos outros lugares no México. A imagem de Cristo é considerada milagrosa por todos os seus devotos, mas o que mais intriga a comunidade de Taxco é o estranho segredo que esconde em seus olhos. Ele está vivo. Eu vivi essa experiência de ver seus olhos entreabertos. Em todas as religiões, as imagens sempre estiveram relacionadas a eventos sobrenaturais. Na Índia, vários devotos de Nova Delhi comprovaram que as imagens do deus Ganesha bebiam leite. Na Alemanha, uma fiel viu uma imagem de Nossa Senhora Imaculada chorar. Os fiéis de Taxco asseguram que o Cristo do Santo Enterro abre os olhos. Essa é a imagem do Santo Enterro. Ela é talhada em madeira muito fina, leve. Seus olhos, apesar de fechados, estão levemente abertos. Às vezes tem gente que vem e diz: ele me olhou, me viu. Eu senti que se mexeu, os olhos se abriram. Muitos são os testemunhos do poder milagroso do Cristo do Santo Enterro. Eu sou uma das testemunhas de que o Senhor fez um milagre muito grande.
Os médicos me disseram que eu tinha pressão muito alta e não aguentaria uma operação da vesícula biliar, mas eu deixei que me operassem por essa fé tão grande e cega que eu tenho no Santo Enterro. E ele fez um milagre, me olhou e eu saí ilesa. Eu ouvi gente dizer que ele se levantou e moveu as mãos. Tem gente que diz que é um Cristo peregrino porque de repente não está aqui e porque faz milagres. É o que dizem as pessoas aqui em Taxco. Elas acreditam. Os devotos do Santo Enterro têm uma forma muito particular de agradecer os milagres realizados. Se autoflagelam e mostram seu sofrimento em público, mesmo não revelando sua identidade. Cada um que você vê aqui que tem uma cruz, seja de espinhos ou de madeira, os que têm correntes arrastando, cada um vem pagar um milagre recebido, um bem que foi feito. Esse sacrifício que te oferecemos... Esse sacrifício que te oferecemos é só por amor... Só por amor. Por graça e bênção. Por graça e bênção. Eu juro que a minha pressão baixou um pouco só com o impacto dos ferimentos. Eu tenho umas fotos de perto que mostram o que aconteceu nas costas deles. É uma coisa muito chocante de se ver de perto. A flagelação é uma forma de penitência que a Igreja Católica aplicava na época da Inquisição. Atualmente, segundo religiões diferentes, os fiéis chegam a perfurar a pele com agulhas, baterem no rosto com varetas de metal ou até se submeterem a uma crucificação. Em Taxco, principalmente, batem nas costas com pregos de aço inoxidável. É muito pesado ver uma pessoa se flagelando, ver sangue, ver que carrega coisas pesadas ou arrasta correntes por trajetos muito longos de até 3 horas. Mas o motivo de fazer aquilo é muito pessoal para quem faz. Apesar dos penitentes esconderem sua identidade na hora de realizarem esses sacrifícios, alguns deles aceitaram dar testemunho para explicar como vivem essa experiência. Isso vem de dentro. A pessoa faz porque nasceu com isso ou porque tem algo a oferecer ao Senhor. Significa paixão, morte e ressurreição do Senhor. Compreende? Por que os devotos escolhem esse método de flagelação? A psicoterapeuta Francesca Carinhato fala sobre os costumes religiosos dos fiéis de Taxco. As pessoas buscam expiar seus pecados imitando, de maneira distorcida, a vida de Jesus Cristo. E pensando que ele fez o mesmo, quando sabemos perfeitamente que não é assim. Essa penitência que fazemos é anônima. Anônima não porque não queremos que as pessoas nos vejam, mas porque é o encontro com Jesus Cristo, só eu e ele. Não há um tempo para que você se discipline e nem uma quantidade de golpes. A quantidade é a que você quiser dar e o tempo é o que você quiser estar. Existe algum pedido da Igreja para que os penitentes de Taxco se castiguem em honra a Deus? Roberto Cipriani, sociólogo da religião e investigador de milagres avalizados pelo Vaticano, reflete sobre esse costume extremo. A pessoa que se autoflagela certamente sofre, mas é um sofrimento que pode também ter um caráter de gozo em relação à divindade. Há pessoas que, quando se autoflagelam, podem chegar a níveis de alucinação. Evidentemente, é necessário se separar da realidade para poder suportar esse nível de dor. O Cristo do Santo Enterro, como outras figuras religiosas, gera em seus devotos um fanatismo difícil de compreender. Acreditariam os fiéis que esse sacrifício os aproxima mais de Deus? Em muitos casos, as religiões comportam práticas de sofrimento, de tormento, de autoflagelação, de versamento de sangue. Tudo se baseia no conceito de sacrifício. Sacrifício é sacro, mas ofício, um exercício de sacralidade. Os penitentes de Taxco afirmam não viver essa experiência como um sacrifício, já que na estátua do Cristo do Santo Enterro veem a imagem viva de Deus e, por isso, se entregam a ele. Por esse motivo, também asseguram que o Santo Enterro milagrosamente os vê. Qual é a postura da Igreja diante desse tipo de afirmação? O padre José de Jesus, membro da Igreja Católica Apostólica Romana, analisa o tema.
Quando nós olhamos para uma imagem que chora ou que move os olhos, parece transmitir uma mensagem que diz: essa imagem tem vida. Quando a Bíblia nos diz que as imagens são simplesmente representações. Segundo cientistas, o cérebro é como um computador que pode se programar com os pensamentos. Se isso realmente é verdade, esse movimento que os fiéis dizem ver no santo poderia se tratar de uma alucinação provocada pelo fanatismo religioso? Que segredos esconde a figura do Santo Enterro? O apóstolo Valdemiro. Os milagres atribuídos a Valdemiro Santiago não encontram resposta na comunidade científica. A paixão por suas curas invade todos os seus fiéis. Um dos casos mais surpreendentes ultimamente é de Anne, uma menina de 13 anos com uma promissora carreira como cantora que viu suas ilusões frustradas quando sofreu graves acidentes que puseram sua vida em perigo durante meses. Gente, essa família me procurou desesperada. O pai e a mãe chorando e pedindo: socorre a minha filha. Porque o médico disse que não tem mais jeito pra ela. Com 7 anos ela cortou a veia e a carótida. Ela ficou quase 3 anos se enganando após. Os médicos que viram ela falavam: nenhum sobreviveu, eu não sei o que fazer com sua filha. Aos 7 anos de idade, Anne Gabriele caiu sobre uma mesa de vidro. O acidente deixou sequelas que, segundo os médicos, seriam irreparáveis. Durante 3 anos, ela sofreu desmaios e dificuldade de fala. Sempre via os milagres pela televisão, a gente resolveu trazê-la aqui. Eu cheguei até um apóstolo, conversei com ele pessoalmente e ele disse para mim que ia orar por ela e que Deus enviaria os melhores médicos e colocaria no caminho dela. E isso aconteceu. O caso de Anne deixa clara evidência do importante papel que a medicina teve em sua recuperação. Mas qual foi o verdadeiro papel de Valdemiro? Decifrando milagres. Decifrando milagres. Milagres associados a imagens religiosas são registrados em lugares diferentes do mundo. Virgens que abrem os olhos ou choram sangue fazem os crentes exacerbarem sua fé, principalmente se essas imagens geram um milagre de cura. O caso de Estefânia em Taxco só aumenta a fé e a esperança que as pessoas depositam no Cristo do Santo Enterro. Sou mãe de Estefânia Campa Juarez. Ela nasceu com um problema no coração, tinha uma má formação e isso não permitia que ela se desenvolvesse como deveria. Os médicos me disseram que uma cirurgia era muito perigosa, porque precisariam abrir o coração. Depois de 3 meses de internação, o quadro de Estefânia piorava cada vez mais e a decisão de uma intervenção foi iminente, apesar dos riscos. Atrás da gente, muitas pessoas rezavam, pedindo ao Santo Enterro pela minha filha. Eu só pedia que se gostavam de mim, da minha família e da minha filha, que rezassem por nós. É possível que uma estátua cure enfermidades? Os fiéis de Taxco afirmam que sim, e não hesitam em pedir a Cristo no momento que necessitam. Eu dizia ao Santo Enterro: minha filha é sua, e se deixar ela para mim, ela vai servir ao Senhor. Com suas capacidades diferentes, mas vai servir como o Senhor decidir. A operação de Estefânia foi um sucesso. Os médicos se impressionaram porque, contrário ao que esperavam, não tiveram maiores inconveniências durante a operação. Comecei a chorar e disse: meu Deus, eu peço que assim como a fez passar pela cirurgia, me devolva ela para que eu possa levá-la para casa. Que papel tiveram as orações na recuperação de Estefânia? Exorcista Jimmy Bula. Na cidade de Caquetá, em Bogotá, um sacerdote reúne fiéis em sua igreja missionária. Seu nome é Jimmy Bula, e os fiéis dizem que somente usando as mãos e a oração ele realiza exorcismos surpreendentes. Agora estamos em suas mãos, pelo Espírito Santo. Quando se tratam das hordas das trevas, elas se alimentam do medo.
Quando você tem medo, não pode fazer nada por completo. Desde tempos remotos, o bem e o mal se personificaram em Deus e Satanás. Acredita-se que uma força maligna pode se apropriar de uma pessoa ou de um objeto, e a maneira de retirá-la é usando o método do exorcismo. O exorcismo é formado por rezas feitas por um homem da igreja, um sacerdote autorizado pelo bispo, para que uma pessoa recupere sua plena saúde psíquica, sua plena saúde pessoal. Trata-se sempre de rezas baseadas no fato de que cada um de nós tem condicionamentos que provêm de uma força oculta, misteriosa. A Igreja Católica Apostólica Romana não reconhece Jimmy Bula como sacerdote, mas, segundo ele, essa condição não o impede de fazer exorcismos. O sacerdote diz possuir o dom de liberar demônios e afirma que os efeitos que esses espíritos causam nas pessoas podem variar desde um simples mal-estar físico até uma transformação demoníaca. Eu a entrego a ti, Senhor. Toma. Bendito Senhor. Bendito Deus. Libera agora. Todo tipo de opressão, Pai. Bendito seja, Senhor Deus. Rei da glória. Espírito Santo. Dê a ela a paz de que seu coração necessita. Deus abençoe. Alguns especialistas não põem em dúvida a existência de demônios e até confirmam o quanto podem ser perigosos. Os demônios andam soltos, é certeza, mas podem se abrigar dentro de você. Fazer com que você haja contra sua vontade. Segundo Jimmy Bula, sua aproximação de Deus foi há uns 10 anos depois de levar uma vida desregrada. Sua meta era aprender o Evangelho para transmiti-lo a seus fiéis. O sacerdote tem mulher e filhos e também trabalha como engenheiro civil. Essa profissão é o que realmente o sustenta na vida. Minha rotina de trabalho tem partes diferentes. Preciso estar na obra fazendo várias supervisões. E de noite, quando volto, chego à capela e aí relaxo fazendo orações. O poder de cura e o dom de liberar demônios de um corpo possuído que Jimmy Bula diz ter foram descobertos por acaso. Ele ignorava ter essas qualidades. Um dia, numa eucaristia, eu botei a mão na cabeça de uma pessoa e ela se agitou e eu pensei, o que aconteceu? E outros fatores poderiam contribuir para que os crentes reagissem dessa maneira. Poderia-se dizer que a sugestão seria a protagonista nesses casos ou realmente existe um poder sobrenatural em Jimmy Bula? O apóstolo Valdemiro. O suposto poder de cura atribuído a Valdemiro desperta em seus fiéis uma esperança cega. Ele mesmo não deixa de se surpreender diante dos casos que se apresentam. Muitos casos me impressionaram até hoje nessa missão, nessa obra, como a ressurreição de pessoas que já estavam, comprovadamente mortas, né? E também casos de leprosos que foram purificados. Muitos doentes de lepra se aproximam de Valdemiro buscando uma cura milagrosa. Segundo o Evangelho, Jesus curou 10 leprosos que pediram compaixão diante de seu sofrimento, já que essa doença provoca feridas e úlceras capazes de gerar perdas de orelhas e dedos. Na antiguidade, a lei obrigava quem padecia desse mal a se manter distante mais de 100 passos de outras pessoas. Atualmente, os riscos de contágio são menores. Elisete, uma jovem vítima dessa doença, afirma que Valdemiro pode curá-la definitivamente. Tenho 28 anos e desde os meus 22 anos que eu estava com essa lepra no corpo, cada dia que passava só ia piorando, piorando. Cadê aquele leproso? Cadê? Cadê? Mostra pra eles a foto, mostra pra eles, fala com eles. Depois eu conheci a igreja pela TV assistindo, eu vi uma criança que tinha sido curada do meu problema e eu acatei aquilo e falei, eu vou ser curada, igual essa criança foi, eu vou ser curada. O milagre depende basicamente da fé. Tem uma passagem na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoas distantes desse tipo de crenças sustentam a ideia de que existe uma manipulação psicológica dos crentes por parte dos supostos curadores como Valdemiro. Existe um problema psicológico que pode surgir
que é grave, que é das pessoas que não conseguem a cura. Se a pessoa não se cura, é a fé dela que não é forte. Então a pessoa, além de continuar doente, ela passa a carregar uma culpa. Nós sabemos que a mente humana é muito sugestionável. Nós temos, por exemplo, o evento das chamadas propagandas, né? Que tentam sugestionar o sujeito a um determinado consumo de um determinado produto. E a gente vê a força disso. Uma pessoa pode se curar através da sugestão? E se é assim, quem teria o poder de cura? Os próprios fiéis ou os que eles chamam de curadores? Essa pessoa pode crer ou se sugestionar na pessoa que vai curá-la, no meio que vai curá-la e no contexto onde se cura. A melhora que Elisete começou a perceber em seu corpo foi notável. Ela assegura que sua cura foi devido ao poder que Valdemiro tem nas mãos. A cura pelas mãos é um dos métodos mais antigos de cura. Papiros egípcios, desde 1552 a.C., a descrevem como um tratamento técnico utilizado naqueles tempos. Segundo sua religião, era considerado um método de saúde e bênção da parte de Deus, ou como uma fonte universal de energia. Uma pessoa pode canalizar essa energia através de suas mãos para curar? Para eu poder utilizar as mãos como um instrumento de cura, tenho que estar muito próximo de Deus. O sacerdote Guido Mazzotta, membro da Congregação pela Causa dos Santos do Vaticano, reflete sobre o tema. Deve existir essa influência? Eu acho que deve. E até mesmo Jesus curava pessoas. Acho que, em teoria, podemos admitir que há uma influência, que algumas formas de energia são transmitidas e curam. Elisete realizou um tratamento médico para curar sua doença, mas está convencida de que sua melhora física foi um milagre realizado por Valdemiro, tendo em conta que outros pacientes submetidos à mesma medicação não mostraram melhora. Especialistas em dermatologia dão seu ponto de vista. O que eles falam lepra, na realidade são várias doenças do tecido conjuntivo e pele, que a gente sabe que no dia a dia de ambulatório de dermatologia, esses pacientes tomam corticoide em altas doses e esses pacientes, na sua grande maioria, não melhoram muito suavemente enquanto estão tomando essa medicação. A melhora de Elisete não deixa de surpreender, tendo em conta as características de sua doença. Mas pode ter havido um erro em seu diagnóstico?